Olá pessoal, É, eu não falei bom dia pessoal porque agora é de noite, aí eu não consegui falar bom dia pessoal. Bom, hoje é mais um exemplo de aplicação dessa coisa de funções diferenciáveis. Novamente, a gente vai estar tratando de funções que vão para R, né? E o objetivo é, como a gente fazia no cálculo de uma variável só, usar a diferencial para facilitar a busca por máximos e mínimos de uma função, dessa função f aí, que é diferenciável, né? É, quando a gente fazia isso lá no cálculo de uma variável só, você tinha aquela coisa da derivada ser zero e tinha outros pontos, que eram pontos onde a diferencial não existia, ou pontos do bordo da região, esse tipo de coisa. Eu não vou ficar tratando desses detalhes aí, não, mas a situação aqui é parecida, né? É, eu vou assumir que a função está definida, na verdade, num aberto de Rn, ao invés de só Rn, talvez, ou Rn, se você preferir, e que ela é diferenciável em todos os pontos. Então, aquelas situações do bordo da região não vai acontecer, porque aqui a função, se ela estiver definida num ponto, ela vai estar definida em toda uma vizinhança desse ponto e ela vai ser diferenciável em todos esses pontos. Eu não quero muito ficar tratando de exceções e nenhuma complicação desse tipo. Essa parte é muito parecida com como era lá no cálculo de uma variável só, né? Essencialmente, o que a gente faz é o seguinte: a gente tem uma função. Na verdade, eu escrevi aqui Rn, mas a gente vai tratar mesmo de R2, funções de R2 em R, e técnicas parecidas podem ser usadas. Fica um pouquinho mais complicado para tratar de R3, R4, um Rn em R. E a gente vai falar só de R2. Mas então eu tenho uma função de R2 em R e a ideia é procurar critérios que os pontos de máximo ou os pontos de mínimo locais que eles satisfaçam, né? O ponto é de máximo local quando tiver uma vizinhança, uma bolinha aqui em volta desse ponto, onde a função f tem valor máximo nesse ponto, ou mínimo nesse ponto. Isso é máximo e mínimo local. Então a ideia aqui é ver critérios que esses pontos de máximo ou de mínimo tem que satisfazer sempre, porque aí a gente pode pegar e excluir da nossa busca. A gente está procurando por máximos e mínimos locais. A gente pode excluir todos os pontos que não satisfaçam esse critério. Então, lá no cálculo de uma variável só, você sabia que se a função fosse diferenciável naquele ponto, e aquele ponto fosse um ponto de máximo, então a derivada naquele ponto tinha que ser zero. Esse era o critério que você usava para excluir quase tudo quanto é ponto, né? Às vezes você ia buscar por pontos onde a derivada dava zero e só encontrava um ou dois, né? Então você exclui um monte de gente e fica só com uma quantidade reduzida de pontos. E essa é a ideia da busca. Ela não te dá nenhuma certeza de nada. Depois você tinha que de fato verificar se aquilo era realmente máximo ou se era mínimo, ou se não era nada disso, era só um ponto onde a derivada dava zero, mas não era nem máximo nem mínimo. Mas a ideia, então, é importante ter essa consciência que a ideia é só excluir os pontos que você tem certeza que não são pontos de máximo, tá? Bom, então aqui a nossa situação é parecida. Você tem a função definida aqui em R2. Para cada ponto de R2 você tem um número, que é o valor que essa função assume nesse ponto. Essa função tem uma vantagem
E aqui a gente meio que consegue desenhar o gráfico da função, né? Aqui no plano XY você representa o domínio da função e aqui no eixo Z você põe os valores que a função assume e aí você desenha o gráfico e o gráfico dá uma coisa, se for uma função comportada, uma coisa assim com uma cara de montanha ou de vale, ou, né? E aí a ideia é assim, num ponto de máximo, qualquer direção que você ande, a função necessariamente não aumenta, a gente gosta de falar, né? Mas assim, ela diminui, ou fica... Bom, ela não aumenta, né? Então, num ponto de máximo, a função não aumenta. Em todas as direções, tem várias direções que você pode andar aqui. Num ponto que não é de máximo, tem direções que a função cresce e tem direções que a função decresce. A observação é mais ou menos essa. O que pode acontecer é que às vezes você tem um ponto que não é de máximo, mas que ainda assim, em termos de derivada, se você calcular as derivadas direcionais, em todas as direções vai dar a derivada zero. Quer dizer, a função você nem consegue saber se ela tem esse comportamento de crescer ou de decrescer. Quando a derivada direcional dá positiva, você sabe, se eu andar naquela direção, a função vai necessariamente crescer. Essa é a estratégia, né? Então a gente vai excluir da nossa busca pelo ponto de máximo qualquer ponto que as derivadas direcionais não sejam zero, porque quando não é zero significa que tem uma direção que a função cresce ou que a função decresce, né? A ideia é essa. Bom, quando você tiver, se a função é diferenciável e a coisa então é uma transformação linear, se você tiver uma direção onde ela cresce, você vai ter uma direção onde ela decresce, que a direção oposta ela vai decrescer e vice-versa. Então, no final das contas, o que a gente vai chegar à conclusão é que num ponto de máximo, necessariamente todas as derivadas direcionais têm que dar zero, né? Isso é a mesma coisa que dizer que a diferencial como transformação linear é a transformação nula, certo? Então, na nossa busca por pontos de máximo e pontos de mínimo locais, o que a gente vai fazer vai ser buscar por pontos onde essa função tem a derivada zero, né? E aí esse vai ser o ponto que vai ser candidato de ser máximo ou mínimo, né? Lá no cálculo de uma variável só, você procurava pelos pontos de derivada zero e depois às vezes você olhava para a derivada da derivada, né? Porque você queria saber da concavidade da função, né? Você vinha uma função assim, ela vem crescendo. Quando ela está crescendo, a derivada dela vai se aproximando de zero, então a derivada vai diminuindo. Então a função tem esse comportamento, ela cresce e depois decresce, mas a derivada ela começa positiva, ela vai diminuindo, vira zero e depois ela continua diminuindo, e por isso você olhava o sinal da derivada segunda, quer dizer, você queria ver a taxa de variação da derivada, que é a inclinação dessa reta. A derivada aqui está sempre diminuindo, quer dizer que a derivada da derivada é negativa, e a gente usava isso para olhar a concavidade da função, né? Aqui nesse caso de uma função de R2 em R, a gente vai fazer uma coisa parecida, só que agora você não tem só uma direção para andar e ver se a coisa está inclinando mais ou menos. Você tem várias direções, né? E o que a gente vai fazer vai ser olhar para o vetor gradiente, né? Então o que acontece? No ponto de máximo, a derivada é zero.
se ela for diferenciável lá no ponto de máximo, né? A gente está tratando esse caso. A função é diferenciável em todos os pontos. Então, se aqui é um ponto de máximo, a derivada é zero. Em termos de gradiente, dizer que a derivada é zero é dizer que o vetor gradiente é zero, né? Então, para essa montanha aqui, por exemplo, se eu fosse desenhar algumas curvas de nível, né, o ponto de máximo e vetores gradiente, o que ia acontecer aqui é que o vetor gradiente ele aponta na direção de subida, né, na direção que a função varia mais positivamente, né? O gradiente aponta sempre nessa direção de subida, né? Cada ponto tem um gradiente, cada ponto tem um gradiente, né? A gente vai olhar para o gradiente da função, que é a derivada da função representada como um vetor, né? A gente vai olhar para o gradiente, procurar os pontos onde o gradiente são zero, onde o gradiente dá zero, né? Esses pontos são os nossos candidatos a serem pontos de máximo ou de mínimo, né? E a gente vai agora olhar para a derivada da derivada, a derivada do gradiente, para decidir que tipo de ponto é esse, né? Deixa eu passar o meu slide aqui, clique, só para eu não ficar falando sem imagem. Mas olha só, nesse desenho aqui, o que eu fiz? Eu desenhei alguns pontos e o vetor gradiente nesses pontos, né? E aqui tem um ponto desse crítico, um ponto onde a derivada é zero, onde o gradiente é zero, e todo mundo aqui aponta para esse ponto onde a derivada é zero. Então esse é um ponto de, assim, parece, né? Porque a gente não está vendo a função toda aqui perto desse ponto. Mas assim, a ideia que esse desenho passa é que todas as direções que vão para esse ponto aqui são direções onde o valor da função aumenta. Então esse ponto aqui seria um ponto de máximo, né? Já nesse outro desenho do lado de cá, se você tem um ponto crítico e em volta dele todos os pontos o gradiente aponta para longe desse ponto, quer dizer que esse ponto seria um ponto de mínimo. Qualquer direção que você anda, na verdade, é uma direção onde a altura aumenta, né? Então, um ponto de máximo seria assim, todos os gradientes apontando para ele. Um ponto de mínimo seria assim, todo mundo apontando para fora, para longe dele, né? E aqui eu fiz um desenho de um gráfico de uma função que expressa um outro tipo de ponto, que é esse aqui, que é o que a gente chama de um ponto de sela, né? Tem uma direção aqui, se você está aqui, tem uma direção que se você andar, você sobe a montanha. Tem uma direção que se você andar, você desce a montanha, né? Então aqui você tem um ponto onde a derivada é zero, aqui um ponto onde a derivada é zero, e aqui você vai ter um ponto também onde a derivada que eu digo aqui é o vetor gradiente, né? O vetor gradiente aqui é zero, o vetor gradiente aqui é zero, o vetor gradiente aqui é zero. E se a gente fosse desenhar o gradiente dos pontos próximos a esses pontos críticos, né? Aqui em volta desse ponto de máximo, todos os vetores iam estar apontando para ele, né? Certo? Porque é a direção de subida. Então, todo mundo próximo desse ponto, a direção de subida tem que estar apontando para esse ponto, porque esse ponto é um ponto de máximo. A ideia é essa. Esse ponto aqui também é um ponto de máximo, todo mundo aponta para ele, né? Em qualquer direção que você vá, se você está nesse ponto e você sair um pouquinho, subir significa voltar, é isso que ele está dizendo. Se você for para lá, aí você chega aqui, como é que eu subo? Você tem que voltar. Se você for para lá, como é que eu subo? Tem que voltar. Se eu for para cá, como é que sobe? Tem que voltar. É isso que esse gráfico está dizendo, né? Aqui o gradiente é zero, mas quando você anda um pouquinho, o gradiente aponta
no sentido oposto ao que você andou, dizendo para você voltar, porque ali é um ponto de máximo, né? E aqui no ponto de sela, a gente tem aqui duas direções, é uma direção só, né? Uma direção para onde a função cresce, quer dizer, indica que num certo sentido esse ponto aqui ele é meio que de mínimo e não de máximo, mas tem duas outras direções que ele decresce, que subir significa andar na direção desse ponto, né? Esse é o ponto de sela, né? Graficamente o gradiente ele fica mais ou menos com essa cara aqui, ponto de máximo, ponto de sela, né? Se tivesse um ponto de mínimo aí que eu não desenhei, podia ser parecido com esse, só que as setas todas iam apontar para fora, né? Como nesse desenho aqui, certo? Então, graficamente, a ideia da nossa busca por ponto, para saber se um ponto crítico desse, um ponto candidato a ser ponto de máximo ou ponto de mínimo local, ou agora ponto de sela, né? O que a gente vai fazer vai ser, além de olhar o fato do gradiente ter dado zero nesse ponto, para saber que ele é um ponto crítico, a gente vai olhar o comportamento aqui próximo desse ponto. Na verdade, a gente vai olhar a derivada do gradiente. Então, só recapitulando um pouco, a gente está com uma função f de R2 em R, que é diferenciável. Então, se ela é diferenciável, significa que em todo ponto você tem o gradiente da f. O gradiente da f é o quê? Você pega um ponto de R2 e ele me dá um vetor de R2, né? Que é o vetor gradiente. Então aqui eu tinha uma função de R2 em R, aqui eu já tenho uma função de R2 em R2. E o que eu tenho é que o ponto que eu estou analisando aqui é um ponto crítico, então, ou seja, o gradiente dele é o vetor zero, né? Esse é o nosso ponto candidato a ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Ele pode ser ponto de máximo, ele pode ser ponto de mínimo, ou ele pode não ser ponto nem de máximo nem de mínimo e ser um ponto crítico. Um ponto de sela, né? Bom, só para mostrar um pouco aqui a ideia do critério, o critério nosso, a questão aqui é o seguinte, olha só. Aqui nesse caso aqui, o que seria um ponto de mínimo, nessa situação desenhada aqui, se você for olhar não o gradiente, mas a variação do gradiente, ou seja, a derivada do gradiente, como nesse ponto aqui o gradiente vale zero, quando você anda um pouco, o tanto que o gradiente mudou é basicamente o valor do próprio gradiente, é quase isso, né? De qualquer forma, nesse ponto aqui, que é um ponto crítico, um ponto onde o gradiente é zero, se você andar na direção do vetor E1, o gradiente, que era zero, vai passar a ser um vetor apontando para lá, né? Então, o gradiente ele cresce na mesma direção que você anda. Quando você anda na direção do vetor E1, o gradiente cresce mais ou menos na direção do vetor E1. Ele podia crescer, né, apontar um pouquinho para cima e tal. Eu estou fazendo um desenho aqui de uma situação muito particular só para passar uma ideia, né? Mas você está nesse ponto aqui, o gradiente é zero. Quando você anda para cá, o gradiente fica apontando para o lado de cá do plano, né? Na direção mais ou menos do vetor E1. O importante é que esse cara aqui é um cara positivo. Aqui podia ter alguma coisa, esse vetor entortar um pouco, né? Não apontar exatamente aqui para a direita, ele podia entortar um pouquinho. Podia não ser 1 aqui, porque a velocidade com que você está subindo depende da função. Mas a ideia é que esse tipo de comportamento, um ponto crítico, e quando você anda para a esquerda,
o gradiente cresce para a esquerda. Quando você anda para a direita, o gradiente cresce para a direita. Quando você anda para baixo, o gradiente cresce para baixo. Quando você anda para cima, o gradiente cresce para cima. É um comportamento parecido com isso daqui, né? A variação do gradiente é muito parecido com a própria direção para onde você anda. Quando você anda para a direita, o gradiente varia para a direita, né? Que é diferente dessa outra situação aqui, ó, um ponto de máximo, né? Quando você anda para a direita, o gradiente varia para a esquerda. Uma coisa mais ou menos assim. Quando você anda para baixo, o gradiente varia para cima. O gradiente era zero e agora ele é uma coisa que aponta na direção contrária que você andou. Então a variação é basicamente isso. Passou de zero para essa coisa aqui apontando para cima, né? A variação do gradiente, ela é meio que oposta ao movimento que você está fazendo. O gradiente é como se fosse alguma coisa tentando empurrar você para cima, para o máximo, né? E o que acontece é que a ideia, mais ou menos, é que quando você anda para uma direção, o gradiente empurra você de volta, uma coisa meio, uma resistência, assim, né? Ao movimento, uma coisa mais ou menos desse jeito. Então, a ideia é mais ou menos assim, né? Quando você anda para a direita, né? A variação do gradiente é para a esquerda, era zero e passa a ser uma coisa que aponta para a esquerda, então a variação do gradiente é para a esquerda, e quando você anda para cima, que a direção do vetor é 2, a variação do gradiente é para baixo, é no sentido oposto, né? Alguma coisa mais ou menos assim. E aí, tanto essa situação quanto essa situação, elas são tais que o determinante dessa diferencial, o determinante ele é positivo, né? Aqui o determinante é 1, nesse caso específico. Aqui o determinante também é 1, né? E num ponto de sela, você tem uma direção que quando você anda, você está subindo. Então, aqui o gradiente é zero, é um ponto crítico. Quando você anda na direção do vetor E2, o gradiente também varia na direção do vetor E2, ou seja, essa é a direção que cresce a função, né? E quando você anda na direção do vetor E1, o gradiente ele varia para a direção menos E1, ele aponta de volta para o ponto da onde você saiu, né? Aponta na direção oposta à direção que você está andando, né? Então, a derivada do gradiente, ela meio que tem um comportamento parecido com o dessa matriz aqui, né? Quando você anda na direção, é o contrário, talvez aqui menos e aqui mais. Quando você anda na direção do vetor E1, o gradiente varia na direção menos E1, e quando você anda na direção do vetor E2, o gradiente varia na direção do vetor E2 mesmo, né? Então aqui seria, né, a célula desse jeito, né? Assim, crescendo aqui, e aqui ela diminuindo, né? O que estava escrito aqui seria o contrário, né? Mas a ideia é a mesma. Então, nesse caso aqui, o determinante ele é negativo, né? A ideia é essa. Quando você tem uma direção que você preserva e a outra você inverte, o determinante acaba ficando negativo. Então, sem muita coisa técnica, mas a gente tem aqui vai ter um critério para saber, em alguns casos, que um determinado ponto crítico de fato é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. O que a gente vai fazer? Calcula o gradiente da f, dá um vetor, procura os pontos que o gradiente dá zero, esses são os pontos críticos, né? No caso que a função é diferenciável em todos os pontos e tal. E aí a gente depois calcula a derivada do gradiente. Como é que é a derivada do gradiente, né? Se o gradiente é esse vetor, que a primeira coordenada é a derivada com respeito a x e a segunda coordenada é a derivada com respeito a y, a derivada do gradiente é essa matriz aqui
2 por 2, porque o gradiente agora é uma função que vai de R2 em R2, então a derivada dele também é 2 por 2. A primeira coluna é a derivada do gradiente com respeito a x. Então, você vai derivar com respeito a x a derivada com respeito a x. É a derivada da derivada. Você vai derivar com respeito a x a derivada com respeito a y. Você deriva esse com respeito a x, você deriva esse com respeito a x. Isso é a primeira coluna da diferencial, quer dizer, a derivada do gradiente com respeito a x. Esse carinha aqui é o gradiente, e você vai a derivada com respeito a x desse carinha, que é o gradiente. E a segunda coluna é a mesma coisa, a derivada com respeito a y desse vetor aqui, que é o gradiente, né? É muito comum o pessoal, em vez de usar essa notação derivada com respeito a x, desse jeito aqui, chamar só de fx, fxx, derivada com respeito a x, depois com respeito a x de novo aqui, derivada com respeito a y, depois com respeito a x, com respeito a x, depois y e depois y de novo. Então é muito comum você ver essa notação aqui. Essa matriz, ela na verdade é a matriz que representa a diferencial da função de R2 em R2, que dá o gradiente de f. Então, seria a derivada da derivada, é a derivada segunda da função f, né? Você fazia isso no cálculo de uma variável só, né? Você fazia a derivada, achava os pontos críticos e depois calculava a derivada segunda e verificava lá para saber se era máximo, mínimo, ou se era uma coisa que você não sabia dizer se era ou não era máximo e mínimo, né? Bom, o que acontece aqui? O critério, sem ficar muito fazendo conta e demonstrando nada, mas o critério vai ser o seguinte: tanto nos casos de mínimo quanto de máximo, o determinante dessa matriz aqui, que é a derivada do gradiente, ele vai ser positivo, certo? Porque essa matriz, ela vai ou preservar as direções todas. Quando você anda na direção do vetor E1, o gradiente cresce também mais ou menos na direção do vetor E1. Quando você anda na direção do vetor E2, o gradiente cresce mais ou menos na direção do vetor E2. Isso vai fazer com que o determinante seja positivo. E quando você inverte duas direções, você também vai ter o determinante positivo, né? E quando você inverte uma e a outra não, você vai ter o determinante negativo. Para diferenciar o ponto de máximo do ponto de mínimo, você olha para essa função aqui no cantinho, que é a derivada de f com respeito a x, e depois a derivada disso com respeito a x de novo. Se for positivo, é uma coisa mais ou menos assim, é um ponto de mínimo. Se for negativo, é uma coisa mais ou menos assim, é o ponto de máximo. E claro, se o determinante for zero, se esse cara aqui for zero, você não consegue chegar a conclusão nenhuma, né? Como era lá no caso do cálculo de uma variável só, você achava o ponto crítico. Se a derivada da derivada desse zero, aí você estava numa situação ruim, né? Mas se desse positivo ou se desse negativo, aí você sabia que de fato a inclinação, meu desenho, né? A inclinação dessa reta tangente estava sempre aumentando, ou seja, a inclinação da reta tangente é a derivada, e a inclinação da reta tangente aumentando, seria o contrário disso aqui, né? Aqui seria diminuindo, ela está sempre diminuindo. A derivada da derivada, que é a derivada da inclinação, vai ser negativa, né? Ou zero. O ou zero é que é o problema. Quando dá zero, você não sabe. Mas quando não dá zero, a derivada segunda, que a gente está olhando aqui, essa matriz é a derivada segunda, é a taxa de variação do gradiente. Quando o determinante disso dá positivo, ou é ponto de mínimo ou é ponto de máximo. Você vai ver se é ou se não é mínimo e máximo olhando esse cantinho aqui, ou o cantinho de baixo, se você quiser, pode ser também. E se o determinante for
negativo, aí você já sabe que é um ponto de célula, porque vai ter direções que a função cresce e vai ter direções que a função decresce. Né? Isso é o ponto de célula. Né? Só para a gente facilitar um pouco as coisas, eu não falei em momento nenhum no curso, mas tem um teorema que diz o seguinte, que quando as derivadas parciais de segunda ordem, que são esses caras assim, né, f de x, y, f de y, x, né, que é a derivada da f com respeito a x, depois a derivada disso com respeito a y, a princípio isso daqui não é igual a isso daqui, você derivar primeiro com respeito a y e depois com respeito a x. A princípio não é igual. Mas tem um teorema que diz que quando esses caras são contínuos, então esse dá igual a esse. Do ponto de vista prático, num curso de cálculo, a ideia é assim, normalmente nas funções que aparecem, que não são coisas esquisitas, você pode assumir que a derivada desse é igual à derivada desse. Ou seja, essa matriz que a gente construiu lá atrás, que é a derivada do gradiente, esse carinha aqui e esse carinha aqui são iguais. Essa matriz é simétrica, né? Se você fizer transposto aqui, dá a mesma coisa. Esse passa para lá, esse passa para cá. Continua igual, porque esses dois são iguais quando as derivadas parciais de segunda ordem são contínuas, né? Então aí o determinante fica assim, esse cara vezes esse cara menos esse cara aqui ao quadrado. Se esse negócio dá negativo, você não sabe bem se esses caras aqui são positivos, negativos e tal, porque você pode ter esse cara positivo menos um negativo muito grande, dá negativo. Esse é o ponto de célula, né? Quando dá negativo. Agora, quando a derivada dá positivo, significa que esse número aqui, esse produto, é positivo, ou seja, tanto esse quanto esse tem o mesmo sinal, né? E foi mais ou menos esse critério, foi mais ou menos não. A gente viu que a gente olhava o sinal do fxx aqui para decidir se era máximo ou mínimo, né? Na verdade, aqui você vê que tanto faz. Você poderia usar o fxx ou você poderia usar o fyy, porque se o determinante é positivo, significa que esse produto aqui é positivo, ou seja, tanto esse quanto esse tem o mesmo sinal. Não, só uma observação. Bom, é isso. Na verdade, a aula de hoje termina aqui. O objetivo é ter um critério para, em alguns casos, saber dizer se um ponto crítico, ou seja, um ponto onde você calculou o gradiente deu zero, se ele é ponto de máximo, ponto de mínimo ou ponto de célula. É um critério que não é exaustivo, ele não... Se esse determinante der zero, você não resolve nada. Mas se o determinante não der zero, aí você sabe que se tiver dois tipos de direção, uma direção onde o gradiente empurra de volta e uma direção onde ele empurra para longe, se tiver duas direções, o determinante vai dar negativo, então é um ponto de célula. Caso contrário, o determinante vai dar positivo, então é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. E você sabe que o ponto de máximo é aquele que empurra de volta, ou seja, quando você anda na direção x, o gradiente, a variação disso vai ser empurrando de volta, ou seja, vai ser na direção do menos x, ou seja, vai ser uma variação negativa. A ideia é essa. Então esse é o critério para máximo e mínimo local usando o gradiente. Não é enfatizado por aí, onde eu vi, na verdade eu não tenho tanta experiência assim, mas ninguém enfatiza muito o papel dessa matriz aqui. E eu queria que vocês soubessem que essa matriz, na verdade, é a derivada do gradiente. Né? O gradiente, você tem um ponto onde o gradiente é zero. Quando é um ponto de mínimo, se você andar para um lado,
o gradiente cresce para o mesmo lado que você andou. Quando é um ponto de máximo, se você andar para um lado, o gradiente cresce na direção oposta, apontando de volta, né? Então você quer ver como é que o gradiente varia. Quando você anda, como é que o gradiente muda. Isso é a derivada do gradiente. Essa matriz aqui representa isso. É isso.